Em uma pesquisa realizada de 3 a 9 de fevereiro de 2025 em contexto norte-americano, 84% dos católicos consideraram que a igreja devesse permitir que católicos usem métodos de controle de natalidade. A Igreja Católica permite o tipo de relação sexual que considera natural durante o período não fértil, mas não é sobre isso que a pesquisa se refere. 83% defenderam que deveria permitir que casais recorram à fertilização in vitro para engravidar. 76% consideram que católicos devessem poder receber a dita comunhão, mesmo sem serem casados e vivendo com um parceiro romântico. 68% apoiaram que mulheres se tornem diáconas. 63% defenderam que padres possam se casar. 60% consideraram que padres devessem poder conceder o que chamam de bênçãos a casais do mesmo sexo. 59% apoiaram que mulheres se tornem o que se chama de sacerdotisas. E 50% defenderam o reconhecimento dos casamentos entre casais gays e lésbicas. Responderam um total de 9.544 participantes, incluindo 1.787 católicos, de um total de 10.594 selecionados, resultando em uma taxa de resposta de 90%. Nem sempre a opinião da maioria sobre determinado assunto é considerada a mais sábia. Nesse caso, porém, sem dúvida, a opinião da maioria dos católicos participantes dessa pesquisa é muito mais sensata do que a dos líderes da Igreja Católica. Não sei se algum líder da Igreja participou dessa pesquisa. Na verdade, seria de grande valor acadêmico realizar uma pesquisa com parecer secreto dos líderes católicos sobre esses assuntos. Estou trazendo esse conteúdo para complementar nossa crítica ao cristianismo. Tenham a vocação na qual não se prega mito como fato, excetuando em caso muito específico. Conforme outra pesquisa realizada em outros países sobre a porcentagem de católicos que dizem que a Igreja Católica deveria permitir que padres se casassem, apenas 2 países apresentaram maioria contrária à permissão do casamento de padres: México e Peru. Essa pesquisa entrevistou 18.927 pessoas no total. 6.234 adultos nos 6 países latino-americanos, mais 12.693 nos Estados Unidos. Entretanto, 5.676 eram católicas, e são essas respostas que aparecem no gráfico. Acredito que a maioria de todos os católicos do mundo seja a favor do casamento de padres, mas não há certeza. Essas pesquisas foram realizadas em contextos específicos. O último clipe é baseado em fatos reais. Conhecemos várias pessoas que se tornaram dependentes químicas, por exemplo, um tempo depois de alguém começar a orar para se converterem ao cristianismo. Não estamos afirmando que tenha conexão com oração, principalmente em todos os casos. Mas com certeza uma pesquisa no sentido seria relevante. E mesmo que uma pesquisa aponte uma porcentagem que pareça que não tem conexão com oração, não significa que de fato não tenha. Talvez oração para alguém se converter tenha contribuído para este alguém se tornar artista secular. É perfeitamente possível que algum tipo de dependência de substâncias tenha ocorrido no gênero Homo antes do surgimento da religião. Essa quadra de basquete é do modelo antigo. O modelo novo entrou em vigor em 2010, mas os norte-americanos já utilizavam o garrafão em modelo retangular. O garrafão tinha o formato de um trapézio, sendo mais largo na linha de fundo e estreitando até a linha de lance livre. O modelo antigo continuou em várias quadras do Brasil por alguns anos depois de 2010. Uma parte do clipe se passa em 2013. Até hoje tem quadra no modelo antigo em alguns lugares. Na história, o protagonista ficou alguns anos preso e nesse período ele cortou alguém que estava preso. Mas na vida real não foi em uma quadra de basquete que isso aconteceu. No clipe, a calça do indivíduo que estava preso era laranja, mas na vida real, por assim dizer, provavelmente não. Não perguntei. Entretanto, em alguns presídios brasileiros se utiliza essa cor de calça. O fone que se vê no início é um MP3 com fone, comum na época na qual se passa. O anacronismo proposital pode fazer parte de uma obra, mas não foi o caso. Dependendo da espécie de bonsai, pode ser bastante sensível, principalmente a mudanças bruscas de ambiente. Um religioso pode dizer o seguinte: vocês levantam a questão se oração bíblica pode estar destruindo indiretamente pessoas, mas um conceito da filosofia de vocês está acabando comigo. Entretanto,
Nossas críticas são pautadas em teorias modernas, consideradas relevantes por grandes universidades, e consideramos isso como bom. Buscamos a verdade, principalmente a sabedoria. A ideia de a Terra não ser plana pode ser ruim a alguns. Mesmo assim, não deixamos de dizer isso. Muitas pessoas são alvos de oração para se converterem ao cristianismo quando não querem isso, ou quando não têm o conhecimento do que talvez isso cause. Todavia, ninguém é obrigado a escutar o que estamos apresentando, excetuando se acontecer algo muito específico. De modo geral, a possibilidade desse algo mais específico acontecer se torna maior se nossa filosofia se tornar mais popular. Quem é cristão que segue a Bíblia não tem moral para criticar um tipo de crítica a conceitos de líderes religiosos. Jesus foi crucificado por não obedecer a líderes religiosos. Ele detonou tais líderes. Nossa crítica é mais ampla. Além de realizarmos críticas do tipo que Jesus fazia, ainda criticamos o sobrenaturalismo. Mas se trata de um detonar literário, e como dissemos, fazemos isso para defender pessoas que ainda nem nasceram. Criticamos conceitos sobrenaturalistas apresentados pelo Jesus bíblico, sem dúvida, os quais também podem ter sido apresentados pela figura histórica de Jesus. Não pregamos a discriminação considerada ruim. Um cristão pode demonstrar muito mais habilidade em informática, por exemplo, do que um não cristão. Mas dizer ser cristão é uma grande demonstração de ignorância em teologia, em minha consideração. Entretanto, busco respeitar os cristãos que participam de nosso grupo.